Boa noite a todos, graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Louvado seja o Senhor por isso. É uma alegria estar aqui com você mais uma vez. Nós vamos estar lendo agora a primeira carta de João, a partir do capítulo 3. Lemos já o capítulo 1, capítulo 2. Lembrando que João escreve esta carta para que a igreja possa retornar aos fundamentos da fé. Porque ele havia percebido que muitas falsas doutrinas tinham sido inseridas, estavam tentando entrar, estavam entrando, amém? Muitos falsos mestres estavam também entrando, ensinando heresias, se opondo a Cristo. Esses que a Bíblia chama de anticristos, amém? Apareceu aqui a telinha de pouca bateria. A mensagem com pouca bateria. Então, ele percebeu isso. Então, ele escreve essa carta como uma exortação. E também para nos relembrar a igreja de algumas coisas, né? Os irmãos, os cristãos de algumas verdades. E ele, então, no capítulo 3, ele começa: vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. Então, por que ele fala isso? A ponto de sermos chamados filhos de Deus, porque até então nós não éramos. E ele mesmo, o escritor das epístolas de João, é o mesmo do Evangelho de João. Então ele já define isso lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, 12. Todos os que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por que ele iria dizer isso, ou mesmo aqui, falar isto, se nós já somos, se todos fossem filhos de Deus? Resumindo, né? Porque até então nós éramos criaturas de Deus. Perdão, nós éramos criaturas de Deus, amém? É preciso passar pela experiência que está lá em João capítulo 3, do novo nascimento. A experiência onde Jesus diz: é preciso nascer de novo. O que é nascer de novo? É o nosso espírito, não é a nossa carne, é o nosso espírito nascer de novo. Que aí nós podemos fazer um paralelo com Gênesis, quando Deus disse a Adão e Eva: se você comer do fruto da árvore do bem e do mal, vocês vão morrer. E você sabe que eles comeram e eles não morreram. Não morreram o quê? Fisicamente. Qual é a contradição? Há alguma contradição? Não há. Eles não morreram fisicamente, mas eles morreram espiritualmente. Então o novo nascimento é um nascimento espiritual. É o verdadeiro nascimento espiritual. Lembra que eu comentei com vocês que algumas coisas são deturpadas, como por exemplo a meditação? Aí fora ensinam que a meditação é se esvaziar. Está errado. A Bíblia não ensina. A meditação é bíblica. Mas a meditação, ela nos ensina que nós devemos nos encher da palavra e meditar nela, e somente nela. Amém? É isso que nós vemos, por exemplo, Davi fazendo. Então, para nós não demorarmos muito, ele continua: de fato somos filhos de Deus, na continuação do versículo 1 do capítulo 3. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. João está repetindo as palavras de Jesus lá do Evangelho de João. Jesus diz assim: aquele que tem o Filho tem o Pai, aquele que crê no Filho, crê no Pai. Então, como aqueles que não são filhos de Deus, eles não receberam Jesus, eles não tiveram o seu novo nascimento, eles não conhecem o Pai. Só conhece o Pai quem crê em Cristo, quem entrega a sua vida a Jesus. Amém? Passamos a ser filhos de Deus, somos enxertados na família de Deus. E ele continua: amados, agora somos filhos de Deus. Ó, que bênção. Ele repete: e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Por que não se manifestou o que haveremos de ser? Porque toda essa vida de Deus, ela já está dentro dos filhos de Deus. Porém, ela não se manifestou, ela só vai se manifestar naquele dia da volta de Jesus, do retorno de Jesus. Aonde então nós seremos... nós vamos ser semelhantes a ele. Nós vamos ser como ele é. Então diz aqui a palavra, ó: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Porque isso só vai se manifestar de maneira plena, completa, na vinda do Senhor Jesus. Quando nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Então, toda essa vida de Deus que está dentro de nós, ela vai se manifestar de uma maneira plena, completa, absoluta. E nós seremos transformados.
sabemos que quando ele se manifestar, ó, isso que eu estava falando, Jesus, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então nós vamos ver Jesus face a face. Nós não vamos ver Jesus com os olhos da fé, mas nós vamos ver ele face a face, como ele de fato é. E nós seremos transformados também, seremos semelhantes a ele. Esta mudança será uma mudança plena, porque esta vida de Deus que está dentro de nós, ela vai se manifestar de maneira plena, completa, só quando nos encontrarmos com o Senhor Jesus. E assim mesmo, então ele continua, desculpe, haveremos de vê-lo como ele é, e assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Quem é puro? Jesus. Então nós nos purificamos também. Purificar fala de santidade, purificar fala de lavagem, de nos lavar, de nos limpar. Lembra que eu falei para você de confessarmos os pecados? Então, como nessa esperança, e assim mesmo se purifica todo que tem esta esperança. Qual esperança? De se encontrar com Jesus e ser transformado. Amém? E ser plenamente transformado. E sermos semelhantes a ele. Então nós nos purificamos, por isso que nós queremos nos encontrar com Jesus. Queremos ser semelhantes a ele. Isso só vai se acontecer de maneira plena quando nós estivermos com ele. Por quê? Porque ele é puro. Por isso que a palavra de Deus diz, assim como ele é puro. Então nós temos que buscar também essa pureza porque ele é puro. A palavra do Senhor diz, sede santos porque eu sou santo. Né? Santo é separado. Né? Santo é separado. Não tem como nós sairmos do mundo. Mas nós não nos contaminamos com as coisas do mundo. Essa é a diferença. Não vou entrar nesse aspecto agora, senão nós vamos demorar muito. 4. Todo aquele que pratica pecado, lembra que eu falei para você? Que pratica o pecado também transgride a lei. E perdoe pela tosse. Então, todo aquele que pratica, ou seja, que vive na prática, esse pratica fala de prática do pecado. Lembra que eu falei para você que o cristão, ele peca como qualquer pessoa, só que o cristão, o pecado é um tropeço, não é uma prática voluntária, não é uma prática onde eu agendo, onde eu marco hora para pecar, é um tropeço. Então todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é a transgressão da lei? É a transgressão das leis morais, não é das leis cerimoniais, é das leis morais. E o que é a transgressão da lei moral de Deus? É rebelião. Eu não quero viver de acordo com as leis de Deus. Não é assim que, né? O que é um rebelde? Um rebelde é aquele que não quer viver de acordo com a lei. Então, se nós não queremos viver de acordo com a lei de Deus, nós estamos em rebelião contra Deus. Goste você ou não. Eu posso dizer para você que você vive em conformidade com uma série de coisas, mas parece que viver em conformidade com a Bíblia é um absurdo, né? As pessoas que creem na Bíblia são taxados como ignorantes, como burros, né? Bem, é uma escolha, né? Alguém já disse, né, que ninguém pode... você só vai saber, né? Há uma história que é mais ou menos assim, alguém estava comendo uma laranja, não lembro se era uma laranja, né? Uma mexerica, que eu gosto bastante de mexerica... E ele estava comendo e a pessoa disse assim, você tem como você saber o gosto dessa mexerica se você não provar? A pessoa disse, não tenho. Então, você também não tem como provar de Deus, né? Se você saber como é, se você não provar, se você não experimentar Deus. Então, né, é um argumento assim vazio, que aquele que segue a palavra de Deus, aquele que segue a Bíblia, né, é uma pessoa ignorante, é uma pessoa, né, sim, enfim, né, sem conhecimento, né? Ignorância sem conhecimento. Amém? Mas vamos continuar. Sabeis também que ele se manifestou para tirar o pecado, e nele não existe pecado. Então, Jesus ele se manifesta justamente para tirar o pecado. Então, se eu vivo em pecado, eu estou indo contra a obra de Jesus Cristo. Perceba como isso é importante na nossa caminhada cristã, entender isso, que a santidade é nós andarmos limpos, sem pecado. Claro que nós vamos pecar, mas nós vamos pedir perdão. Eu falei para vocês da respiração espiritual, né? Onde eu expiro o pecado, eu confesso o pecado tem nome e eu inspiro o perdão.
Mas o pecado, ele é um tropeço, ele não é uma prática, ele não vive na iniquidade, eu não vivo na prática do pecado. E aqui está dizendo, olha, Jesus, ele se manifestou para tirar o pecado, e nele não existe pecado. Então, a partir do momento que eu consinto com o pecado, que eu vivo na prática do pecado, eu estou indo contra a obra de Jesus, porque Jesus, ele veio tirar o pecado, mas eu quero o pecado. Eu não quero, então, Jesus. Você consegue perceber, né? Começa a entender, né, com mais profundidade, como a palavra de Deus, ela, como eu sempre digo, a palavra de Deus, ela não se contradiz. Você tem uma Bíblia aí na tua casa, não importa a versão, não importa se você é evangélico, se você é católico, você tem uma Bíblia aí na tua casa e eu vou dizer uma coisa para você, a Bíblia não se contradiz. Amém? Ela não se contradiz. Ah, pastor, mas a Bíblia católica tem uns livros a mais, que nós chamamos dos livros apócrifos. Verdade, tem, que nós não consideramos, amém? Porém, eles têm um valor histórico, tem. Por exemplo, Macabeus tem um valor histórico, porque fala da revolta dos Macabeus, né? Então ele tem um valor histórico, mas ele não tem um valor para nós, né? Entenda bem, ele não tem um valor para nós de doutrina, de palavra, mas tem um valor histórico, como um livro histórico, tá? Macabeus, por exemplo, né? Depois ele diz assim, ó, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Olha só, lembra? Permanecer, ele não é algo estático, ele não é algo, eu falei sobre isso hoje de manhã. Ele não é algo como eu estou aqui sentado estático. Não, permanecer, ele fala de persistir, amém? De perseverança, de lutar. Então, aquele que permanece nele não vive pecando. Por que nós precisamos lutar? Ah, mas por que eu preciso lutar? Por que eu preciso persistir, perseverar? Porque toda a palavra de Deus ela vai na contramão desse sistema do mundo. Amém? Eu falei para vocês, né, acho que a noite passada, sobre os anticristos. Amém? O anticristo nega o pai e o filho. Os anticristos, eles trazem falsas doutrinas, falsos mandamentos, falsas regras, que por fim acabam negando o pai e o filho. Então, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, ou seja, vive na prática do pecado, lembra o que eu falei para você, amém? É diferente de tropeço, amém? Não o viu, nem o conheceu. Então, se você tem um pecado que você, de estimação com horário marcado, né, que você marca a hora para praticar, que você já é íntimo dele, então você não conhece e nem o viu. Amém? Porque nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. Óbvio que eu sempre digo isso. Existe um tempo para cada um. Amém? Alguns já, pelo tempo que estão com o Senhor, devem ter uma maturidade, ou deveriam, pelo menos, né? Outros não vão ter essa maturidade, então vão estar ainda cometendo pecados, mas eles vão estar buscando a santidade. Vão estar buscando ser puros, porque ele é puro. Pureza fala de lavagem, de limpeza, de tirar a sujeira. Por que nós tomamos banho? Para tirar a sujeira. Então nós precisamos, a palavra de Deus também é comparada à água, você sabia? A palavra de Deus nos lava, nos limpa. Quando Pedro disse no lava-pés, quando Pedro disse para Jesus assim, Senhor, lava minha cabeça também. Ele disse, não, todos vocês já estão limpos pela palavra. Olha que coisa tremenda. A palavra é comparada à água também, que nos limpa. Então quando nós lemos a palavra, nós olhamos e dizemos assim, nossa, eu tenho que mudar isso na minha vida. O que a palavra está fazendo? Ela está nos lavando, nos limpando para que nós sejamos puros como Jesus é puro. Amém? Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Amanhã de manhã, amém? Nós vamos falar sobre a diferença dos filhos de Deus e dos filhos do maligno. Em nome de Jesus, dos filhos da luz com os filhos das trevas. Vamos orar então, mas abra o teu coração e se prepare para amanhã de manhã. Louvado seja o Senhor. Pai, eu quero te agradecer por cada um que está aqui conosco. Abençoa essa noite. Dá uma noite de paz, uma noite de descanso. Uma noite, Senhor, na tua presença. Em nome de Jesus. Lava-nos com a tua palavra. Limpa-nos, Senhor, com a tua palavra. Para que nós sejamos puros como o Senhor é puro. Para que nós tenhamos comunhão contigo. Para que naquele dia,
quando o Senhor vir, nós sejamos semelhantes a Ti e sejamos recebidos em nome de Jesus. Ah, Senhor, na nossa casa celestial, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa e tenha para você uma noite de paz e de sono. Tranquilo, renovador, em nome de Jesus. Que o Senhor cubra a tua vida com o sangue de Jesus e dê ordem aos seus anjos a teu respeito e da tua casa para te proteger e te guardar em nome de Jesus Cristo.